escultura egípcia. Para entendermos a arte no Egito Antigo, é preciso saber que eles criavam obras para durarem por toda a eternidade. Isso determinou o estilo das esculturas egípcias. Para durar, as esculturas deveriam ser expressivas, mas principalmente seguras e firmes. Dessa forma, a cabeça e o pescoço ficavam fixos em adornos de cabeça e cabelos para que não se quebrassem. Assim, também era o princípio para a confecção dos braços, que deveriam ficar fixos ao corpo. As pernas ficavam juntas, ou então davam apenas um passo à frente. As mulheres eram representadas com um vestido bem justo no corpo, e os homens com o peito nu. As esculturas egípcias, embora fossem estáticas, transmitiam todo o simbolismo necessário para essa civilização. Também havia uma busca por realismo. O uso das cores e pedras preciosas usadas para fazer os olhos mostram isso. Em alguns casos, os egípcios arriscavam posições diferentes, mas isso apenas em esculturas realizadas com materiais mais resistentes, como o ouro. O busto de Nefertiti é uma das esculturas mais emblemáticas do Egito Antigo. Rompendo com o padrão, o artista rompe com a tradição e arrisca na confecção de uma figura feminina de pescoço fino e um adorno grande na cabeça. Na verdade, uma verdadeira obra-prima. As esculturas gregas. As primeiras esculturas da Grécia Antiga foram baseadas nos princípios egípcios. Note as características muito parecidas: cabelos que asseguram a fixação da cabeça, braços junto ao corpo, um passo à frente. Esse tipo de escultura masculina do período arcaico é chamado de couros. Já a figura feminina é chamada de coré. Nela, também podemos notar princípios da escultura egípcia feminina. O segundo período das artes gregas antigas é chamado de clássico. Aqui, os gregos passam a alterar o princípio egípcio, e as esculturas passam a ter posições mais naturais, realistas. Isso acontece porque os gregos não estavam preocupados em criar esculturas duradouras. O que eles queriam era homenagear os deuses e os atletas. Essa escultura grega é chamada de doríforo. Ele mostra o princípio da escultura adotada pelos gregos, o contraposto. Segundo esse princípio, a figura assumiria uma postura mais natural, girando um pouco a cabeça para o lado, mantendo um lado dos membros em estado de ação ou rigidez, e o outro lado em estado de relaxamento. Isso era também uma forma de trazer equilíbrio à peça. Equilíbrio, harmonia e beleza eram os princípios da escultura grega. Os homens eram retratados nus para mostrar a beleza e a perfeição do corpo humano. As mulheres eram retratadas seminuas, mas os tecidos criados para cobrirem partes de seus corpos eram cheios de dobras, ao mesmo tempo em que ficavam colados no corpo, como se estivessem molhados. Por causa de variarem as posições, as esculturas gregas não tinham a resistência das egípcias e com frequência mostram-se quebradas. Essa é uma tentativa de reconstituição da escultura Vênus de Milo, mostrando como era originalmente. Com o tempo, os gregos variaram ainda mais as posições, tornando-as cada vez mais ousadas. Essa, no entanto, não é uma escultura grega original. O discóbulo foi uma escultura grega feita para homenagear um atleta. Ela foi feita em bronze. Na verdade, essa é uma cópia em mármore feita pelos romanos. Os romanos fizeram muitas cópias das esculturas gregas. Isso porque queriam tê-las para enfeitar os ambientes, ao mesmo tempo que queriam usar o metal utilizado nelas para fazer armas. A solução então foi copiar em mármore e derreter os originais. Note algumas diferenças que possuem o original grego e a cópia romana. A cabeça romana olha para o próprio corpo, como um aspecto de vaidade. A cabeça grega olha para o objeto, em um ato de concentração. A escultura romana não consegue garantir a perfeição e o equilíbrio da posição realizada pelo atleta. Assim, precisa de um apoio para manter-se em pé. A escultura grega consegue realizar a posição com perfeição.
E o equilíbrio é garantido apenas pela distribuição igualitária de pesos dos membros da figura. Uma escultura grega clássica famosa é a Vitória de Samotrácia, uma figura feminina alada feita para ficar à frente de uma embarcação. A escultura original está no Museu do Louvre, na França, mas é possível ver uma cópia idêntica no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. O último período das esculturas gregas antigas é o helenístico. Aqui as figuras tornaram-se ainda mais expressivas, retratam cenas da mitologia. Também é possível apreciá-las em conjunto, interagindo entre si. Em sua perfeição expressiva e escultórica, os gregos nunca foram superados, alcançaram o ápice dessa arte. Depois dos gregos, os romanos darão continuidade a esse legado, mas o princípio para a realização das esculturas novamente vai mudar. Sem se preocupar em retratar os deuses, os romanos vão retratar a si mesmos, como se eles fossem deuses. Nessa escultura de Augusto, vemos algumas características das esculturas gregas adotadas pelos romanos: a posição do contraposto, a representação do tecido como muitas dobras, a musculatura do corpo aparente, apesar de suas vestes. A figura do Cupido aos pés de Augusto também reforça a ideia de que mesmo o humano iguala-se aos deuses. Mas há uma coisa que os romanos resgataram dos egípcios nessa escultura. Em sua couraça de guerra estão retratados os feitos heróicos de Augusto, prática criada para a exaltação dos faraós, realizada pelos egípcios desde seu mais antigo documento, a Pedra de Narmer.